Olá pessoal, sou Hugo de Brito Machado II e este é mais um vídeo do quadro Dissecando o Código Tributário Nacional. No vídeo de hoje trataremos do artigo 32 do CTN, dedicado ao fato gerador do IPTU. É importante lembrar, como já foi destacado em vídeos anteriores, que o Código Tributário Nacional não institui tributos. Ele apenas veicula normas gerais em cumprimento ao que hoje exige o artigo 146 da Constituição, normas gerais que explicitarão as limitações constitucionais ao poder de tributar, serão também necessárias para resolver conflitos de competência, para dirimir conflitos de competência e para também tratar de lançamento, decadência e prescrição, sobre fatos geradores, bases de cálculo dos impostos previstos na Constituição, para com isso dar alguma uniformidade à legislação tributária nos mais variados entes da Federação, que integram a Federação Brasileira. E é isso que acontece com o artigo 32. O artigo 32 estabelece ser fato gerador do IPTU, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, a propriedade, a posse ou domínio útil de imóvel urbano, por natureza ou por acessão física. O artigo se refere a imóvel tal como definido na lei civil e que esteja situado na zona urbana do município. Então, alguns aspectos relativos a essa definição merecem o nosso cuidado e a nossa atenção. Primeiro, em relação a ser fato gerador, a propriedade, domínio útil ou a posse. Isso já foi explicado em relação ao ITR. Nos vídeos anteriores, quando tratamos dos artigos dedicados ao ITR, nós já explicamos o porquê dessa remissão do CTN também ao domínio útil e também à posse. A ideia é alcançar não apenas a propriedade, tal como formalizada no registro de imóveis, mas também aquelas situações que, na prática, equivalem a uma propriedade do ponto de vista econômico, ou nós temos alguém que age como se proprietário fosse. É o caso de quem tem um domínio útil, em função de aforamento, e é o caso também de quem tem a posse como se dono fosse. Não é qualquer posse, mas apenas aquela posse com animus domini, a posse de quem age como se dono fosse. Alguém que já poderia ser considerado proprietário, ele já poderia, o contribuinte, a contribuinte, já poderia ter regularizado a situação de sua propriedade junto ao registro de imóveis, mas não o fez. Então essa falta de regularização não será por si só o motivo para que o tributo não seja cobrado. Há aqui até um certo desdobramento, uma certa consequência daquela ideia pecunia non olet, de que a ilicitude ou a irregularidade da situação que configura o fato gerador não impede a cobrança do tributo, que de algum modo se reflete no artigo 118 do CTN, que será adiante comentado. Então não importa se o contribuinte tem uma posse que não foi regularizada como propriedade, se ele age como se dono fosse, ele é contribuinte do imposto. Isso já foi explicado em relação ao ITR e o mesmo vale em relação ao IPTU, agora que se trata do artigo 32. Porém, em relação ao IPTU, tem uma observação importante que deve ser feita para distingui-lo do ITR. Além de se tratar, obviamente, de um imposto municipal e não de um imposto federal, como é o caso do ITR, o IPTU, o artigo 32 que estamos comentando, esclarece, o IPTU tem como fato gerador os imóveis por natureza e por acessão física. Então o imposto não tem por fato gerador apenas a propriedade da terra, mas também sobre aquilo que nela foi construído. Daí o nome imposto predial e territorial, diferente do nome do ITR, que é apenas imposto territorial. Então, além da questão de um ser federal e o outro municipal, de um alcançar imóveis que estão na zona rural, enquanto o outro alcança imóveis que estão na zona urbana, ainda há mais essa outra diferença relativa ao fato de que o ITR alcança apenas a propriedade do imóvel por natureza, ou seja, da terra, enquanto o IPTU alcança também os imóveis por acessão física, nos termos da lei civil. E aí entende-se aqui a acessão física nos termos da lei civil como uma remissão ao Código Civil de 1916, que era o código que vigorava quando o CTN foi feito. E nele se acha definido o que é um imóvel por natureza e o que é um imóvel por acessão física. Outro ponto importante em relação ao IPTU, ele alcança os imóveis que estão na zona urbana do município, diferentemente do ITR, que alcança aqueles que estão na zona rural. E quem fixa a zona urbana, quem delimita o que é zona urbana, o que é zona rural? O próprio município, através de lei, definirá qual é a sua zona urbana, qual é a sua zona rural.
E como o município não tem absoluta liberdade para fazer isso, ele tem que seguir certos critérios, até para evitar conflitos de competência, para evitar que o município entenda que certa área é urbana e a União entenda que certa área é rural, como o papel do CTN é dirimir conflitos de competência, o parágrafo 1º do artigo 32 do CTN estabelece requisitos mínimos que devem estar presentes para que o município possa definir aquela zona como urbana. Se esses requisitos não estiverem presentes, se não houver, por exemplo, sistema de esgoto, meio-fio ao calçamento com canalização para o escoamento de águas pluviais, se não houver escola primária ou posto de saúde a pelo menos 3 km, se pelo menos 2 desses requisitos previstos nos incisos não estiverem presentes, aquela área, conquanto definida em lei municipal como zona urbana, não poderá ser assim considerada. A lei municipal será inválida se definir como zona urbana uma área que não atende a esses requisitos, a pelo menos 2 deles. Haverá violação ao artigo 32 do CTN de forma direta e de forma indireta ao artigo 146 da Constituição. Finalmente, é importante lembrar, como já foi explicado em vídeo anterior, dedicado ao ITR, que o Decreto-Lei 57 de 66 revogou em parte o artigo 32 ao estabelecer que, do CTN, ao estabelecer que, se um imóvel, conquanto situado na zona urbana, tiver destinação agrícola, agropecuária, agroindustrial ou de exploração vegetal, esse terreno comprovadamente dedicado a uma dessas atividades rurais, ele será sujeito ao ITR e não ao IPTU. O Decreto-Lei 57 de 66 é posterior ao CTN, foi editado em uma época em que essa matéria ainda poderia ser tratada por decreto-lei, então eles têm a mesma hierarquia. Portanto, esse artigo alterou o artigo 32 nessa parte e, portanto, além do critério topográfico, o imóvel estar na zona urbana ou estar na zona rural, sujeitado ao IPTU ou ao ITR, respectivamente, a finalidade para a qual o imóvel é explorado, se ele estiver na zona urbana, pode ainda assim fazer com que ele se sujeite ao ITR e não ao IPTU, como foi explicado anteriormente. Nos próximos vídeos trataremos dos artigos subsequentes do Código Tributário Nacional. Se tiver interesse em acompanhá-los, inscreva-se no canal. Não se esqueça de deixar na caixa de comentários suas impressões a respeito deste e de outros vídeos e de outros assuntos, e de deixar também a sua curtida para que o algoritmo possa entender que este vídeo é de interesse de pessoas que têm interesses semelhantes ao seu. Até a próxima!